Moderadora, gostaria de pedir para que a nossa moderadora, a doutora Josiane Toledo, permaneça na mesa para a condução do simpósio, que tem o tema Avaliação e Monitoramento da Aprendizagem de Leitura, Escrita e Matemática Básica. A nossa coordenadora será a senhora Jerusa Fumagalli. Por favor. Teremos também como palestrantes a professora Jerusa Fumagalli, a professora Carla Minervino e a professora Ana Mary Fritz Stratman. A professora Jerusa Fumagalli é associada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, no Instituto de Psicologia, Departamento de Psicologia de Desenvolvimento e da Personalidade, e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFRGS. Possui mestrado e doutorado em Psicologia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Coordena o Núcleo de Estudos em Neuropsicologia Cognitiva, Neurocog, e é vice-coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Psicologia da UFRGS. A professora Carla Minervino é associada da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, professora do Programa de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado em Neurociência Cognitiva e Comportamental, PPG-NEC. Linha de pesquisa Psicobiologia, Processos Psicológicos Básicos e Neuropsicologia. Líder do grupo de pesquisa Estudos em Saúde Mental, Educação e Psicometria, NESMEP. Coordenadora do Laboratório de Neurociências, Educação e Saúde, LabNES. Membro do grupo de pesquisadores de avaliação cognitiva e neuropsicológica da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, ANPEP. Pós-doutora em Psicologia Cognitiva e doutora em Ciências da Saúde. A professora Anne-Marie Fritz Stratman, professora titular de Psicologia na Universidade de Duisburg-Essen, Alemanha, doutorada em Psicologia pela Universidade de Colônia e livre docência em Psicologia da Educação Especial e Reabilitação pela Universidade de Dortmund. Com a palavra, a nossa moderadora. Já vamos começar passando a palavra para a Jerusa, agradecendo a presença das professoras, compartilhando conosco para nós podermos aprender um pouco mais durante essa tarde. Bom, obrigada, Josi. Eu também vou falar de pé, que eu me sinto mais à vontade. Boa tarde a todos. É uma honra muito grande estar aqui. Será que eu passo... ok. Obrigada. Estou muito feliz, muito até emocionada de estar aqui. É um grande prazer. Eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de participar do CONAB, de ser coordenadora de um eixo e também poder aqui conversar com vocês. Quero agradecer de antemão a Carla, a Anne-Marie pelo aceite ao convite e fazer parte desse simpósio. Bom, então, o nosso simpósio é sobre avaliação e monitoramento, nessas três áreas. A gente se organizou dessa forma. Primeiramente, eu vou fazer um panorama, digamos, dos paradigmas, dos métodos de avaliação de leitura e escrita. Vou focar mais na leitura, em função do tempo. Depois, a Carla vai falar um pouco mais dos recursos informatizados, focando nas avaliações adaptativas. E a professora Anne-Marie vai dissertar um pouquinho mais sobre o instrumento de avaliação que ela usa na Alemanha, e tem uma versão para a África também. Então, paradigmas de avaliação e monitoramento de leitura e escrita. Então, eu venho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Lá eu coordeno o Núcleo de Estudos em Neuropsicologia Cognitiva. Então, é esse o lugar que eu estou falando, da área da neuropsicologia cognitiva. E, apesar de trabalhar bastante tempo na área de avaliação e desenvolvimento de leitura e escrita, construção e adaptação de instrumentos, eu confesso que eu me parei questionando, principalmente foram essas duas as questões norteadoras
da minha fala. Então, a gente já trabalha há muito tempo nessa área, a gente revisa os instrumentos internacionais, e até que ponto eles realmente podem ser úteis, né, para os professores, para as escolas, podem ser aplicáveis ao contexto escolar. Então, eu gostaria de falar nessa perspectiva, né, dos instrumentos e uma versão da área da pesquisa tentar dar o salto para o contexto escolar. Né, complementando, então, as de larga escala, a gente dividiu, né, o nosso painel não vai falar em larga escala, a gente vai falar do que a gente entende que pode ser usado pelo professor mesmo dentro da escola. Inicialmente, queria também mencionar que esse ano de 2019 é um ano realmente muito marcante em termos de alfabetização para mim, como profissional, né, por estar aqui, por essa oportunidade da Conab, e também porque o meu filho, de 6 anos, se alfabetizou. Né? Ele entrou no primeiro ano, esse ano, então é uma dupla felicidade e uma emoção de trabalhar a alfabetização todo dia lá em casa, há muito tempo, né? Mas agora, digamos, os resultados apareceram e nos deixam muito felizes. Bom, retomando a política, que nós já estamos vendo bastante bem, há um incentivo, né, explícito à elaboração e validação de instrumentos de avaliação e diagnóstico. Né, lá são mencionados especificamente, ou mais especificamente, os instrumentos de fluência e de produção escrita. E também há um incentivo à identificação precoce das dificuldades de aprendizagem nos seus vários níveis. Para que avaliar? Né? Para quem trabalha com a área, parece simples, mas eu acho que é interessante a gente definir os principais objetivos da avaliação. Tem outros. Eu diria, então, que descrever, né? Analisar a situação, analisar o desempenho desse estudante, pontos fortes, pontos fracos. O que se faz com isso? Se identifica. Então, se identifica aquelas crianças que necessitam de um auxílio maior, aquelas crianças que a gente chama de risco para desenvolverem alguma dificuldade de aprendizagem. A partir daí, especialmente essas, mas não só essas, precisam ser seguidas, precisam ser monitoradas. E, a partir disso, algumas ações precisam ser feitas. Então, a avaliação ela tem também por objetivo tomar decisões. Já foi falado antes, né? Essas decisões são em vários níveis. Pode ser no micro, dentro da sala de aula, pelo professor, ou no macro, nas avaliações de larga escala. Então, falando no micro, o professor, de posse do retorno dessas avaliações, entendendo, né, o resultado, interpretando a avaliação, ele pode planejar o seu ensino, ajustar o seu ensino para aqueles que precisam um pouco mais de uma intervenção em uma ou outra área. Ele pode melhorar, então, os seus próximos passos, o seu planejamento de sala de aula. E, claro, que, à medida do possível, ele também pode encaminhar esses alunos que ele acha que necessitam de um encaminhamento. A gente precisa entender a avaliação e o monitoramento dentro de um modelo, de uma abordagem mais ampla. Internacionalmente conhecido é o modelo de resposta à intervenção, né, o RTI. Então, vou explicar brevemente esse modelo, não vi ele sendo explicado mais especificamente, mas ele tem uma função tanto de prevenir as dificuldades de aprendizagem, mas também de identificar. Então, se a gente olhar na base, na camada 1, o que são os preceitos dessa camada 1? Todos os alunos recebem uma instrução baseada em evidências. Então, é o que a gente já está falando aqui em vários momentos, né? Trabalhar a relação entre os sons e as letras, trabalhar o princípio alfabético, trabalhar a consciência fonológica, trabalhar explicitamente os vários processos de leitura e na escrita. Então, os alunos também recebem um screening universal, ou seja, todos os alunos são avaliados. Né? Essa avaliação ocorre para identificar, claro, aqueles que a gente chama de risco para desenvolver alguma dificuldade de aprendizagem. Então, aqui, 80% em geral, tudo bem, não precisam passar para uma camada mais específica. Em torno de 15% vão precisar passar para uma camada 2.
que seria as crianças consideradas de risco, que foram identificadas na avaliação com um desempenho abaixo do esperado, ou que não estão com a curva, né, de crescimento, no caso do monitoramento, esperada. Elas estão com um desenvolvimento aquém. Então, essas crianças recebem uma intervenção ou uma instrução um pouco mais específica e em pequenos grupos, então um pouco mais direcionada. E o monitoramento permanece. O que acontece? Algumas ainda assim vão permanecer com uma curva de crescimento ainda aquém ao esperado. E isso seria em torno de 5% que vem a entrar com a estatística dos transtornos de aprendizagem. Então, de forma muito precoce, a gente poderia identificar crianças de risco, poderia tomar as medidas adequadas para minimizar essas dificuldades e até mesmo sanar, e também funciona como uma forma de diagnóstico dos transtornos de aprendizagem, um dos tripés, ou dos pilares do diagnóstico, como já foi falado ontem. Então, é a persistência da dificuldade, apesar de uma intervenção adequada. Então, aqui a gente conseguiria identificar precocemente e já tomar as medidas. Essas crianças, aí sim, precisam de uma intervenção mais individualizada, mais intensiva, por especialistas. Até a camada 2, tudo é feito em sala de aula pelo professor. Tá? Então, não sobrecarregamos o serviço de saúde, isso é feito na escola mesmo. Aqui é só para a gente ter uma ideia como é que funciona, né, idealmente, claro, esse monitoramento. Então, aqui é o tempo, né, avaliação 1 até a avaliação 5, aqui seria um score num instrumento. Então, a instrução para todos é baseada em evidências, então se pressupõe que já o currículo é formado e implementado dessa forma. No tempo 1, as crianças recebem essa avaliação e elas são seguidas no tempo 2, no tempo 3, 4 e 5. Então, eu consigo comparar esse aluno com ele mesmo. Eu consigo ver a curva de crescimento ou de desenvolvimento desse aluno. Então, por exemplo, o estudante azul está super bem, está se desenvolvendo. O estudante em vermelho está com um crescimento um pouco diferente, né? Talvez médio. O estudante em verde certamente vai precisar, né, passar para uma camada mais específica de instrução. Mas é melhor deixar, né, um falso positivo, ou seja, um estudante que a gente entende como de risco, mas que depois ele saia da zona de risco, do que a gente deixar passar um estudante que certamente precisava de auxílio. Então, aí depende dos critérios que a gente vai adotar. Próximo passo. O que e como avaliar? Então, as formas de avaliação, que eu estou chamando aqui de paradigmas de avaliação. Primeiro, nós temos que entender a leitura e a escrita como construtos multidimensionais e complexos, né? Então, aí a gente vai retomar as palestras anteriores que falaram de modelos teóricos, tanto de processamento dessas habilidades como de desenvolvimento. Então, no caso da leitura, por que é tão complexo? A leitura muda conforme o tipo de estímulo. Eu estou dando uma palavra frequente, eu estou dando uma palavra irregular, eu estou dando uma palavra menos frequente. Quando eu falo de texto, muito mais ainda. A leitura vai mudar conforme o tipo de texto, o gênero textual, a familiaridade que eu tenho com o tópico, com o tema e, claro, com os objetivos da leitura. Para que eu estou lendo? Até hoje, nós nos deparamos com isso. Os nossos processos variam dependendo do que a gente quer com aquele material que está lendo. Então, a instrução da tarefa, aí eu já antecipo, é muito importante. Como que eu peço para a criança ler e o que ela deve fazer com aquele material. Então, as dimensões da avaliação de leitura e escrita. O que idealmente, né, a gente precisaria avaliar? A leitura nos níveis de precisão, acurácia, então, o quão correta é aquela leitura. Então, geralmente, a gente faz isso no nível da palavra, do reconhecimento da palavra, identificação de palavras, depois eu vou falar mais especificamente dos critérios, a fluência de leitura, nos vários níveis, e, claro, a compreensão textual.
a gente precisa entender que todos esses níveis estão interligados, do mais simples para o mais complexo. Os mais simples servem de base para os mais complexos, e isso não tem dúvida. Na escrita, a mesma coisa. Nós temos múltiplos processos e todos precisariam ser avaliados. Então, aspectos motores, aspectos ortográficos, né, de escrita mais fonológica ou escrita mais já ortográfica, a fluência de escrita e, obviamente, a produção de textos escritos. Todos esses níveis, essas dimensões que eu falei, precisam ser avaliados no nível da letra, do grafema, do fonema, no nível do léxico, da palavra, da sentença e do texto. Então, é um monte de avaliações. A gente faz isso na pesquisa, a gente faz isso na clínica. Né? Eu não falei, mas eu oriento estágio na universidade há muito tempo, então a gente atende crianças com transtorno de aprendizagem, e são esse rol de avaliações que nos permitem fazer as intervenções mais adequadas. Bom, vou citar alguns paradigmas que são, né, tradicionalmente usados na pesquisa e que podem, imagino eu, ser aplicados também nas escolas. Então, para começar, um paradigma bem simples, que é a identificação de letras. Dizer nome e depois o som da letra. Claro que essas letras não podem estar na sua ordem alfabética, porque senão a criança pode falar de memória e não reconhecendo mesmo. A gente tem que dar essas letras embaralhadas, né? Quando a gente quer analisar puramente precisão, a gente pode dar uma a uma, ela vai dizendo o nome, depois seu som, ou dizer todas o nome, depois seu som. Mas também uma avaliação muito importante é a avaliação de fluência de nomeação de letras, que a gente chama de nomeação seriada rápida ou automatizada rápida. Aí sim, todas as letras, né, estão aleatoriamente dispostas numa página e a gente analisa o número de letras que ela consegue nomear corretamente num tempo específico, que pode ser 1 minuto, 45 segundos, aí depende do paradigma. Então, é uma medida de fluência também. Nível da palavra. Então, muito importante e muito necessário é analisar tanto a acurácia, a precisão, o quanto ela lê corretamente, quanto o quão veloz e automático está essa leitura no nível da palavra. Quais os estímulos? Como que eu monto uma avaliação? Eu não posso escolher da minha cabeça, gente. Isso não é intuitivo. Tem uma série de regras e de critérios que são tirados de onde? Da teoria. Então, eu preciso entender os modelos de processamento da leitura para saber, e da escrita, para saber quais os estímulos eu preciso botar numa avaliação. Então, geralmente, os critérios vêm regularidade da correspondência grafema-fonema, então, estímulos regulares ou estímulos irregulares. Aqui o exemplo seria para leitura, né? São diferentes para leitura e para escrita. Tóxico, por exemplo, se ela for ler por decodificação, ela vai certamente ler tóxico. Então, essa é uma estratégia, esse é um tipo de estímulo que me dá a oportunidade de ver se essa criança tem uma leitura direta, de forma já acesso direto ao léxico, né? uma rota lexical, estratégia lexical. A extensão, estímulos curtos e longos, frequência na língua, né, frequentes e não frequentes, e a lexicalidade. Eu preciso botar estímulos reais, mas eu preciso botar também pseudo-palavras. Então, palavras que têm uma estrutura passível de ser lida na língua, só que não têm significado, porque é a melhor forma de eu analisar a estratégia fonológica ou de decodificação, a capacidade de transpor os grafemas em fonemas. Tá? As análises. Então, se eu quero analisar puramente a acurácia, né, precisão, basta o número de acertos em cada categoria de estímulos. Tá? Eu preciso dimensionalizar aquelas categorias e os tipos de erros. Se eu quero analisar fluência, aí, geralmente, as palavras são dispostas também numa página. Geralmente, se controla também palavras só frequentes ou só as pseudopalavras, não se mistura. E eu analiso o tempo que a criança leva para ler esses estímulos, né, ou o número de acertos em um tempo determinado, e isso é uma medida de fluência bastante usada, né, inclusive como screening universal, que é uma medida rápida. Então, vocês veem que são medidas de 1 minuto, 45 segundos, e que nos dão dados muito importantes. Vou ter que dar uma corrida? 5 minutos eu tenho só. Bom, aqui é uma pesquisa nossa, só para mostrar, eu não quero voltar naquela dicotomia entre escola pública e escola privada, mas eu queria salientar, olhem a linha pontilhada, isso aqui é o número de acertos num teste de leitura de palavras, pseudopalavras,
varia o tipo de palavra. A linha pontilhada são as crianças de escola privada. Elas quase atingem o teto. É 20 o máximo de acertos em cada tipo de estímulos. O que eu quero mostrar para vocês é que todas deveriam, independente do tipo de escola, do background proveniente, elas deveriam estar lendo próximo do teto palavras, mesmo no primeiro ano. Isso aqui são anos completos de estudo. O 0 é porque ela ainda está frequentando o primeiro ano. 1 é porque ela ainda está frequentando o segundo ano. Tem 1 ano completo. Então, olhem que o gap é resolvido só no terceiro ano. Então, se ela não consegue ler palavras até o terceiro ano, se perguntem se ela vai conseguir ler textos com fluência, com precisão, com compreensão. E aí a desmotivação ela é visível, porque se eu não compreendo o que eu leio, que sentido faz a leitura? Fluência de leitura textual é um outro paradigma. Tá? Ler um texto apropriado para o ano escolar. Tá? A gente tem que selecionar bem os textos de forma precisa, com uma velocidade natural e com uma expressão, com uma prosódia, que é o aspecto mais difícil, a meu ver, de ser avaliado. O ritmo de leitura, que obedece sinais de pontuação, que obedece à compreensão do texto. Para eu ter ritmo na leitura, tem uma relação direta entre fluência e compreensão, que seria o quarto componente da fluência, que eu acho que é difícil de dissociar. Então, se analisa a taxa de leitura, em geral, que pega esses dois componentes, precisão e velocidade, então, o número de palavras lidas por minuto. De novo, é uma avaliação muito breve. Né? Já se sabe que o primeiro minuto, mesmo de uma leitura textual, já é suficiente para prever o nível de fluência de uma criança. Então, essas avaliações são usadas como screening universal também. E o componente de compreensão textual. Né? Então, tem vários paradigmas. Quanto mais complexa é a habilidade, mais formas diferentes de avaliar, e nenhuma avaliação pega todos os aspectos importantes da compreensão. Eu, particularmente, julgo que a melhor forma de avaliar a compreensão é através do reconto da história lida. Então, a criança lê silenciosamente, né? O paradigma de compreensão tem que ter leitura silenciosa, ela tem que se concentrar, e ela conta com as suas palavras o que ela lê. Só que esse paradigma é realmente difícil de analisar, de interpretar, e é demorado, porque tu tem que ver o número de elementos da história original, o número de elementos do reconto da criança, e isso é um pouco até complicado. Tem outras formas que são mais simples, mas que também muito elucidativas, que é a resposta às questões sobre o texto. Mas qual questões? Essas questões são abertas? Essas questões são múltipla escolha? Como que eu faço as opções de resposta? Isso aí tem que ter muito cuidado. E as questões não podem ser só literais, infelizmente. Não me basta. As questões precisam ser inferenciais. Tá? Precisa pegar o sentido implícito do texto. E, para isso, eu preciso ter textos longos, gente. Eu não posso ter textos curtos, pequenos textos, porque isso vai superestimar as habilidades da criança. Eu preciso ter um texto de 300 palavras até o terceiro ano. Eu preciso ter, a partir daí, um texto com mais palavras, bem mais. Tempo acabou. Então, vamos dar uma corridinha. A avaliação de fluência já foi falada, né? Uma iniciativa que já está correndo. Eu vou falar, então, terminando, Josi, 3 grandes desafios. Né? Dos vários, eu escolhi 3, para terminar a minha fala. Então, o primeiro grande desafio. Para que avaliar e monitorar? Será que a gente está realmente entendendo a importância disso e dando valor para isso? Esse é o primeiro passo. Então, não sou eu que estou falando, aí é o Fletcher e colaboradores, né, contexto americano. Ele coloca que uma das barreiras na aplicação, ou seja, na transposição dos resultados de pesquisa para a prática, para o contexto escolar, é o uso insuficiente das avaliações e dos monitoramentos. Ou seja, a confiança insuficiente, a transposição desse dado para as tomadas de decisão. E eu pergunto, e aqui? Né, é o uso insuficiente ou é o não uso, né, em alguns contextos? Outro grande desafio, segundo, tem que aprimorar os instrumentos de avaliação. Uma avaliação ruim é uma avaliação que dá um dado ruim, que enviesa todo o processo e a tomada de decisão. Então, eu coloco 4 parâmetros, né, que é a qualidade do instrumento. Para o contexto escolar, ele tem que ter, sim, uma administração simples. Eu não posso tomar muito tempo do professor, tanto para aplicar quanto para corrigir. Relação custo-efetividade, eu tenho que ver se vale a pena realmente fazer esse investimento, que dado ele vai me dar.
né? Eficiência, o quanto essa avaliação, por exemplo, vai prever o desempenho futuro dessa criança. E aqui os padrões de qualidade teóricos, né? Um instrumento precisa ter toda uma base teórica na sua construção. Então, eu botei aqui a metáfora do iceberg. O que a gente não enxerga no instrumento é a base teórica, mas ela está lá, ela tem que estar lá explicitada. A gente enxerga aqui os itens, né? Mas tem toda uma base teórica por trás e tem toda uma base psicométrica. Tá? Validade, então, mede realmente o que se propõe a medir. Aí tem várias técnicas, parâmetros da psicometria clássica, ou TRI, por exemplo. Mesmo os instrumentos em forma de escala precisam ter esse critério de qualidade. Então, não é porque eu construí umas perguntinhas lá que elas são válidas. Então, aqui tem um exemplo. Como selecionar os instrumentos? Tem várias meta-análises mostrando os instrumentos que dão mais valor preditivo para as instruções. Então, são instrumentos que a gente já conhece. Identificação de letras, nomeação seriada de letras, o reconhecimento de palavras, então, leitura de palavras, a fluência e, claro, a consciência fonêmica, né, especialmente no ensino infantil ou início do fundamental. E o terceiro grande desafio é a transposição da avaliação para a prática, né? Como eu uso esse dado que eu extraio da avaliação para delinear as minhas intervenções, as minhas instruções? Como fazer isso na sala de aula? Tá? Em pesquisa, a gente até já tem isso bem definido. Aqui tem um fluxograma, né, para interpretar, né, dentro da sala de aula. Então, como é que toma decisões a partir de um screening? Então, a criança compreende o que lê? Sim. Bom, então tá, vamos manter as instruções, estão funcionando. Não. Então, eu preciso conhecer melhor essa criança, o que está acontecendo. Uma outra pergunta, então. Lê de forma fluente? Sim. Bom, investe maciçamente em compreensão. Não, não lê de forma fluente. Bom, vamos fazer outras avaliações para ver se a leitura no nível da palavra que está falhando. Leitura de palavras e pseudopalavras é fluente? Sim. Bom, manter as instruções em fluência, em compreensão no nível textual. Não olhar para a consciência fonológica. É um exemplo. O tempo acabou. Então, para finalizar, o desafio de integrar os eixos, que a gente está também tentando aqui no CONAB, avaliação e currículo, avaliação e formação de professores. Muito obrigada. Passo a palavra para a professora Carla Minervino. Eu também vou falar em pé. Eu acho que é mal de todo professor ficar sentado, né? Além de doer as pernas, parece que a gente não vê direito. Agradecer, inicialmente, o convite da Jerusa, uma grande amiga e colaboradora de pesquisa, e a oportunidade de estar aqui conversando sobre avaliação, conversando sobre coisas que a gente faz e trabalha juntos. Então, obrigada pela oportunidade. Tá? Vou passar, já recebi ali um recado que eu não posso me atrasar. Tá? A Jerusa conversou comigo, ela me convidou para falar um pouquinho sobre recursos informatizados para avaliação dentro do processo de avaliação de leitura e escrita. Então, eu vou trazer alguns informes sobre isso, né? E seguir rapidamente aí um roteiro. Vou partir do final da fala da Jerusa, que ela traz esses desafios para a avaliação. Em seguida, falar da importância de a gente fazer esse processo de avaliação se tornar contínuo e comparar possibilidades, formatos, né, de instrumentos. Então, avaliar, né, parece muitas vezes, não sei se quem é professor de avaliação nas faculdades sente o mesmo que eu. Quando a gente fala de avaliar, parece que fala de um monstro, né? Avaliar é dar rótulo, né? É seguir roteiro, é seguir protocolo, isso não pode. Olha, é um terrível. Mas avaliar faz parte, né, da prática profissional de diversos profissionais, né? Com certeza, principalmente as moças, se vão ao nutricionista, né, elas querem ser avaliadas, né, e elas querem saber como é que está o processo dela, né, de perda de peso, né? E, com certeza, elas querem ser avaliadas de forma contínua, né? Quem é que gosta de ir ao nutricionista, né, e só de ano em ano?
né? Bem, e ir, né, de 6 em 6 meses? Não, a gente quer ir pelo menos todo mês, né, para ver se a gente perdeu alguns centímetros, né? Eu estou até precisando disso. E a gente quer ser avaliada, e a gente quer ser bem avaliado, né? Em todas as áreas houve um ganho, né? Com certeza, pela tecnologia, dessa forma de avaliação, né? E, com certeza, há muito tempo atrás, os nutricionistas só avaliavam a gente subindo na balança, né? Hoje tem uma tal de biopedância, né? Não sei se vocês já fizeram, né? E quantas coisas mais existem para nos avaliar. E a avaliação, como a Jerusa acabou de falar, ela vem para nos ajudar a monitorar e nos ajudar a tomar decisões, né? Então, partindo da fala dela, o desafio é criar, né, instrumentos de avaliação precisos, eficazes e, principalmente, rápidos, né? Então, eu não vou me deter nisso, né, um pouquinho também da fala dela. A gente já sabe o que tem para avaliar. A gente passou esses dias todos falando de avaliação, de leitura, né, de como se adquire a leitura, o que é importante avaliar. A Jerusa acabou de trazer esses dados. Então, desde habilidades preditoras da leitura até as próprias habilidades de leitura, a gente sabe já o que tem para fazer. E a gente também sabe que esse desenvolvimento dessas habilidades não é, né, contínuo, ascendente. Muitas vezes tem quedas, né, nesse processo, e essas quedas são normais, igual o nosso ganho e perda de peso. A gente engorda, daqui a pouco a gente perde, daqui a pouco a gente engorda de novo, e esse processo também é normal. Por isso, a necessidade do monitoramento, né, e de uma avaliação contínua. Essa avaliação contínua vai nos auxiliar a ter uma identificação precoce e apoio também aos alunos que tiverem, já apresentarem algum tipo de dificuldade, nos possibilita intervir rapidamente, né, e nas possíveis dificuldades, ainda possivelmente na pré-escola, né, e nos possibilita também analisar o desempenho e a variação desse desempenho ao longo do ano. Para tanto, para realizar esse processo de avaliação, a gente tem diversos instrumentos já bem estabelecidos no Brasil e mundialmente, né, em diversos formatos. Desde de instrumentos no seu formato papel e lápis, que vão avaliar um momento específico, né? Muitas vezes, né, como a grande maioria, ultimamente, vem por trás de um arcabouço aí psicométrico, de construção dos instrumentos, baseado, por exemplo, em TRI, como a professora Jerusa acabou de colocar. E, ultimamente, a gente tem tido também um avanço muito grande em tecnologias informatizadas, né? Então, o próprio crescimento da tecnologia também impactou de forma significativa o cenário da avaliação educacional e nos possibilitou, né, o surgimento de plataformas, de tarefas, de testes informatizados. No âmbito informatizado, a gente tem duas possibilidades: o teste baseado em computador e o teste adaptativo computadorizado. O teste baseado em computador, ele contempla, né, a mudança da versão impressa para o meio digital, do qual os itens são transpostos da tela do computador para outro dispositivo portátil. No entanto, em sua grande maioria, os itens continuam idênticos ao que é em papel e lápis. No adaptativo, não apenas o meio de administração muda, ou seja, do papel para o digital, mas também é construído um algoritmo que modifica o padrão de acesso a essa informação, transformando, né, então, de um padrão linear para um padrão adaptativo. A gente vai entender um pouco o que significa isso. Esses avanços, né, recentes concentram, então, em avaliações mais adaptativas, que fornecem um feedback em tempo real, que não é somente útil para o professor, mas também para o aluno, né, e também úteis para a análise do aprendizado de forma mais contínua. Alguns estudos vêm nos trazendo, como o estudo de Templer, na Holanda, com mais de 1.000 crianças em cada grupo, né, que mostraram o amplo poder preditivo das avaliações adaptativas, certo? E aí, essas avaliações visam corrigir alguns problemas de avaliação,
a adaptação das perguntas à habilidade da criança, e a resposta da criança modula o teste. É o que a gente chama, então, de Learning Machine. O teste adaptativo, então, ele possibilita uma análise em tempo real, gera... Isso aponta aqui, né? Gera o dado estatístico do indivíduo e do grupo, atualiza essas análises conforme gera os dados, cada vez que é aplicado ele vai atualizando, e avalia também a proficiência, então, dessa criança que está sendo analisada. Ele necessita, né, de um banco de itens calibrado, um critério de início, onde a gente vai ver que todas as crianças que usam o instrumento vão partir, em geral, do mesmo item, mas os próximos itens a que eles vão ser submetidos vai depender da habilidade da criança. Há, então, a necessidade da construção do algoritmo de estimação da habilidade e também um algoritmo para a seleção dos itens. E, logo em seguida, o estabelecimento do critério de parado. Esses instrumentos, tanto o informativo quanto o informatizado adaptativo, eles trazem, né, algo interessante para a criança, porque aproximam o instrumento de vivências que eles têm no dia a dia. Toda criança tem acesso a um computador, um celular, e joga alguma coisa. A criança gosta de jogar, né? E os instrumentos informativos, eles têm, então, são mais divertidos, né, atrativos, são dinâmicos, conseguem interagir som e imagem, e acabam, então, sendo mais atrativo para a criança. Na sua construção, a gente tem uma parte, né, semelhante ao que acontece à construção do papel e lápis. Aqui um exemplo, por exemplo, de um teste de leitura, né, de palavras. Então, as palavras, representação gráfica das palavras, comum a todos os anos, há uma seleção de palavras, há uma análise desses itens, dessas palavras, e isso, então, faz parte desse arcabouço de construção de um teste papel e lápis. Se eu passo para um teste informatizado, há uma necessidade, então, de uma interação aqui com a ciência da informática, onde ele vai pegar esses itens já calibrados, por exemplo, pela TRI, né, e trazer, né, movimento para esses itens, né, e vai trazer esses itens para o computador. No adaptativo, vamos precisar de tudo do que já aconteceu anteriormente. No entanto, vamos precisar de algo mais, que é, então, a construção do algoritmo e, principalmente, ter um banco de itens bem maior do que seria necessário anteriormente. A gente vai trazer uma experiência que foi feita com um teste informatizado adaptativo lá na Paraíba. Aqui é só o exemplo do algoritmo que foi criado para o instrumento que a gente vai mostrar. E aqui é a saída do instrumento. Então, o que acontece no instrumento adaptativo? A gente consegue perceber a habilidade da criança, né, em cada tarefa a que ela foi submetida. Essa aqui é a habilidade média da turma da criança. O percentual de acerto baseado nos itens que ele respondeu. Os scores brutos, baseado na quantidade de itens que ele respondeu, já que aqui, né, a quantidade não é a mesma para todas as crianças. Vai depender da habilidade da criança. E a duração em tempo, em segundos, né, para a realização de cada tarefa. Isso é feito em tempo real, ou seja, a criança acabou de fazer o teste, o professor recebe já esse relatório individual. Tá? Além disso, a gente consegue perceber, né, aqui os itens que foram respondidos, aqui o nível de habilidade da criança, e temos aqui duas curvinhas, né, uma relacionada à dificuldade do item, que é o azul, e a outra relacionada à habilidade da criança, que é o laranja. Se eu clicar em uma bolinha dessas, eu vou ter acesso ao item que ela respondeu. Então, vamos fazer de conta que a criança foi mostrada a palavrinha bola. Então, se eu clicar, a primeira item que apareceu foi bola, vai aparecer bola.
E o item bola tem um grau de dificuldade X. Ele vai aparecer qual é o grau de dificuldade desse item. E vai aparecer se a criança acertou ou errou o item, a leitura daquela palavra. Se eu chego aqui... meu Deus. Se eu chego aqui e a criança erra, a habilidade dela caiu, eu posso clicar nessa bolinha e dizer, não, mas o que ele leu aqui? O que ele precisava ter lido? O item era borboleta. Espera aí. Ele acerta, né, todos os itens que são de sílabas, por exemplo. Quando foi apresentado borboleta, ele errou. Tá, então a gente segura esse dado. A gente já tem uma informação individual da criança por item, além de ter também o tempo por segundos ou milésimos de segundo de cada item, certo? E isso em todas as tarefas. Então, o que acontece? O teste adaptativo nos permite perceber a habilidade individual. Se eu faço o teste hoje, daqui a 3 meses faço novamente, eu vou ter novamente esse dado, então eu posso comparar o que ele tinha 3 meses antes e o que ele tinha agora, o que vai ter agora. E eu também comparo a habilidade média da turma, que ela também vai se modificar. Isso aqui vai sendo alimentado pelos dados. Tá? Então, isso não vai ser fixo. Né? Então, essa planilha, né, ela vai sendo modificada. Então, rapidamente, porque já meu tempo está terminando, a gente tem, comparando os diversos formatos, né, um número fixo e número fixo para o informatizado e o papel e lápis, mas um número variável de itens no adaptativo. Então, variável deve variar dependendo da criança. Então, vai ter crianças que podem responder a 10 itens e outras com 8, o teste está finalizado. Em estudos também recentes, foi percebido que a utilização de testes adaptativos chega a reduzir 44% a necessidade de resposta a um X de quantidade de itens, né? Então, diminui bastante os itens para as crianças. Em relação ao tipo de item, a gente percebe que, tanto no papel e lápis como informatizado, são idênticos para todas as crianças, e no adaptativo ele é variável. Em relação ao grau de dificuldade, a gente também percebe que ela é fixa, né, do papel e lápis informatizado, ou seja, todas as crianças vão ter que responder do nível baixo até o mais difícil, né? Só que no adaptativo não, essa dificuldade vai variando conforme ela vai apresentando um bom resultado. Todas as avaliações, independente do formato, vai permitir que seja, né, realizada análise do aproveitamento da leitura, taxa de progresso dos alunos e também identificar pontos fortes e necessidades individuais. Isso é algo que acontece em qualquer formato. Bem, essa é a cidadezinha onde a gente fez a pesquisa. Isso é para mostrar que a gente está falando de testes adaptativos informatizados aplicados em escolas públicas do Agreste Paraibano. Essa é a escola. Tá? Então, é possível. Nós aplicamos em 400 crianças, e essas são as crianças. Né? Aqui, 200 responderam ao mesmo instrumento, papel e lápis, e 200 responderam no tablet ou no computador. Só um parênteses aqui, a gente teve uma certa dificuldade com relação ao computador, porque tivemos que fazer um treino das crianças com o mouse. Né? A maioria nunca tinha usado o mouse. No entanto, com o tablet não teve dificuldade nenhuma. Todos já tinham usado o celular e o dedinho estava a 1000. Né? Não tinha problema nenhum. E aí, rapidamente, mostrar a nossa avaliação, especificamente dos professores que foram os utilizadores do instrumento, aplicando o instrumento. Tá? As duas versões. O que eles acharam. Tá? Inicialmente, em relação ao tempo das crianças, a gente teve uma redução de 50% da resposta, no tempo de resposta. Então, a gente precisou, né, de menos tempo, né, para aplicar toda a tarefa. Né? Por exemplo, 46 minutos no papel e lápis e 23 minutos foi a média no teste informatizado. E a opinião dos professores em relação a isso, a aplicação, eles disseram que perceberam a criança menos dispersa durante a aplicação, mais interesse na tarefa, esse é outra parte do instrumento, mais interessados, mais envolvimento,
mais persistência e menos interrupções. A gente tinha no papel e lápis muitas interrupções. Deixa eu ir no banheiro? Posso beber água? Já terminou? Estou cansado. E no computador todo mundo ficava, posso fazer de novo? Tem mais um pouquinho? Né? Então, estavam sempre muito mais interessados. Em relação também aos professores, a opinião deles ao aplicar, então, eles acharam mais fácil, né, mais útil, na realidade, utilizar o computador, mais fácil de aprender, e ficaram muito satisfeitos, principalmente porque eles não corrigem nada. A resposta está pronta. Então, eles terminam, está lá o relatório da criança, eles não precisam fazer correção. Tá? Então, não vou me deter nisso, a gente acabou de apresentar, apenas dizer que um dos principais resultados, na opinião dos professores, foi que o resultado era emitido em tempo real, sem a necessidade do professor corrigir, e isso era muito interessante para eles. Tá certo? Além de que era possível ter uma comparação da criança com ela mesma, da criança com a sala de aula e da criança com a escola, e, posteriormente, a gente não tem essa vivência, mas, quem sabe, com grandes grupos. Em relação a pontos negativos, dependência do acesso à internet. Por que essa dependência? Não para aplicar a gente não precisa da internet, mas para gerar a correção dos dados a gente precisava. Ela precisa ir para a nuvem, precisa acessar aquele algoritmo, aquela coisa toda, para depois vir os dados. Então, nem sempre a internet na escola estava acessível. Então, muitas vezes a gente tinha que levar a nossa internet para poder gerar os dados e mostrar esses dados para os professores e deixar lá. Então, essa foi um ponto negativo. Outro problema desse tipo de instrumento adaptativo é a construção do banco de dados, que tem que ter um número muito grande, né, para poder ter sempre itens disponíveis para a criança responder. Se ela não responde um bom item X, por exemplo, bola, tem que ter vários itens semelhantes à bola para aparecer para ela, até ela conseguir acertar. Né? E a necessidade de um suporte, ou seja, de alguém da informática para nos ajudar sempre que a máquina dá o problema. Eu não sou da informática, sou psicóloga, né, mas a gente precisa da informática para nos ajudar nesse sentido. Então, deixar o meu agradecimento novamente à oportunidade e me disponho a quaisquer dúvidas. Obrigada. Muito obrigada, professora Carla. Antes de passar a palavra à professora Anne-Marie, eu gostaria de registrar a presença da Maria Elza da Silva, representante da Undime. Thank you for listening again to me. Thank you for inviting me to this symposium. And now you can think about it. I'm talking about math and diagnostics in math. The aim of the pedagogical psychological diagnostic is to create learning environments so that children can learn. It's not about large assessments. It really is to help children and to find and construct and create adaptive learning situations. And what it takes to create diagnostic tools and instruments that reliably assess the children's performance. There you raised a lot of questions about that, and that was a good work. In my talk, first I will talk a bit about classification of tests. We have different tests, and then I will deepen our test, the Marco test, that was constructed on the basis of our developmental model, and then I will talk something about variations. So let's come to classification of tests, and there we distinguish between summative assessments, that is, we assess the individual's competencies and compare it with the performance of the peers. There is this kind of assessment, just a comparison with the peers, with the standardized norms. And we have formative assessment, that is to monitor learning progress, to set learning goals, and to plan an intervention. And that is what you were talking about,
that was about assessment to assess learning progress. There are different theoretical approaches. When we look for tests, they are based on different theoretical approaches. And the first one is well known, that is the one that a test is based on the curriculum. That means the test assesses the expected outcomes required by the very curriculum. It assesses the expected outcomes of grade 1 or of grade 3, and there are very different outcomes to be expected. Or they focus on basic arithmetic operations that build the foundation for the subsequent mathematical competencies. I guess you had some deliberations about that. Or they are based on different theories, and of course, neuropsychological results and theories are about cognitive developmental results and theories. Coming to the curriculum-based test, that is the content of a given year level. No? No? I wanted to. Yes, I can first go to this. Here. That means that you assess very different subtests. That is what the children in this year learned. And that is regularly a lot. And you see here, they have to do some addition or some abstraction task, and they have to do something on the number line or something like that. Very different tasks. Each subtest only contains 4 to 5 items. So that's a question of the reliability of the test. If the subtest has only 4 to 5 items, that is not so much about the reliability. And you assess a broad range of performances. Then when it comes to evaluate the test, you doesn't know the child could this do well, but here it couldn't do well. And so what is the information? The information is only, doesn't hold. I would like you to show the poor Robert. But poor Robert always disappears. One last try. Have you seen it? No. No. In this standardized test, you only can see, you have a normed test, and then you see the position of the child in this norming sample. So you can see that poor Robert is performing poor. Nothing more. You don't know nothing more than that he's performing poor. You don't know why and what exactly, because most of the tasks he couldn't solve. Then we have another kind of tests. They focus on basic arithmetic operations. These tests are regularly speed tests. You have to do it very quick, and after 2 minutes it stops, and then you look how many of these problems are solved by the child, and then you may look which errors are made. Problem is here again. Poor performing child only solves very few problems. That's of course. And here you see a child, it performed very poor, and it solved only, I don't know, something like 12 problems, and you doesn't know much about it, and we let it solve more problems to get an idea where she's struggling. So you don't have really much information why the child is struggling and where the problems come from. You only know it is a poor performing child again. Instead of these kind of summative assessments that identify an individual's competency status, there is a growing call for assessments that aim to optimize the learning process and that can continuously monitor a child's learning pathways and growth as formative assessments. That is exactly what you were doing. And this is the kind, here you see poor Robert again.
In this last slide, you couldn't see it. There you saw that poor Robert, in his norming sample, he was one of the last. And you see here, he's left behind. And here, the other peers, they are going forward. But you don't know exactly what Robert knows and what he doesn't know, and what the next step of learning should be. And again, I would like to rely to the model I presented this morning, and there you would be able to say, poor Robert, he is on level 2. The rest of the peers, the classmates, they are here on level 4 and aiming at level 5, and poor Robert, he is here, and you know what he knows, and you know if you are going to help him and to adapt your teaching, that the next aim should be level 3. That is the idea behind it. This slide is well known. You know it from this morning, that when you have a theory as a basis, and based on this theory, the diagnostic, then you can plan adaptive intervention. Just to present you the Marco test, that's a test that is based on our model. And that is what I showed you this morning already, that we distinguish 5 levels, and the first aim was to operationalize each level, as you can see here. And I told you already that we tried to operationalize it with only a few items, not with many, 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 but so that we created only something like 10 to 12 items per level. That is what we did, and this is the Marco test. And I quickly show you the test as it is. It is a little story. It is embedded in a little story. This is a paper and pencil test embedded in a little story about 2 squirrels, Ben and Lisa. And we don't have really subtests, but we assess the concepts. And the items are varying in the difficulty, so that we don't start with easy items and then it becomes difficult and more difficult and more difficult, and children get demotivated and don't want to go any further. So we have an easy item, more difficult one, an easy item, difficult, and it changes so that we keep the motivation of the children. Here are some examples. This is an example for level 1. How many nuts do you see here? Child has to count and tell us these are 6 nuts. And this is the question that the squirrel is crying, and I forgot how many nuts I have. I had 6 and gave 2 away to the mouse. Do you know how many nuts the squirrel has? That is something about addition and subtraction, and they can do it by counting. And here is level 3. Have a look at the squares. How many stones have to go in this empty square? Put this many counters in the square so that they see it is about sets. And from one number to the next, it is always 1 more. And this is level 4, part whole. And this is the beaver, and he's building a dam, and he needs some help from the children. And he asks, bring me 5 flowers, 3 of them should be red. So that they have to include that they give 3 red chips and 2 blue ones. Children who don't understand this concept, they give us always 3 red and 5 blue ones. And here, this is the item you know with the strawberries. Which row has more and how many mores are there? These are some examples about our items. And what we did now, this is the rush analysis I told you very shortly this morning. That is, we hope that the items from level 1 gather here together, from level 2 here,
here, here, and here. You can do this with the Rush analysis. I know this slide is known, but just to explain it again, because it is a bit difficult to understand. You see here the dimension of arithmetic. That is one dimension. Here is the low performance, and here is high performance, or here is the low ability, and here is high ability. Here are the easy items, and here are the very difficult items. And now in this Rush analysis, the items in their difficulties are ordered, so that you can find here the easiest item, that is the item nearly all the children could solve, and here is the most difficult item nearly nobody could solve. That's really difficult. And here you see the children. This is the one with a very low performance, with a very low ability, couldn't solve maybe only a few items. And here is the average performing child, could solve a good many of the items, and here this is the best child, could solve nearly all the items. And then in the Rush analysis, they bring it together, and they think it is probable that this child is kind of poor Robert. He is low performing, and of course he couldn't solve only the easiest items. And here is the average child, and it could solve the items which are on average or easier. But it's not so probable that he could solve the items which are more and more difficult. That's the idea with the Rush analysis. And we could prove, then I have to hurry, we could prove that they gather together in the expected way. This was a Marco, and you see here it was a lot of work because it didn't work with the first run, but we did it. And then we have norm values, and in these norm values, as you know, these are standardized norms, and we see the percent range and a t-value, but above that, we of course can tell on which level the child is. That is the idea behind what we wanted to do. And because the model is only a probabilistic one, so that we can't say when a child solved 20 items, that it are exactly the 10 items from level 2 and the 10 items from level 1, and none of the items from level 3. That is not probable. So children solve most of the items of level 1, most of the items of level 2, and some of 3 and some of 2. So we have a 75% criterion. When a child solved 75% of the items in one level, we say it is done. It's fine, and it's on this level. Now I come to the other thing, and we made a screener. This test has 55 items, and it takes nearly 30 minutes. That is quite a long time. And we made a screener with only 3 levels and with only 21 items. With no story, it is really short. And we have it's not only a shorter form of the Marco, but we used some of the items from the Marco as anchor items and constructed other items so that we could prove we operationalize the construct. It is not about these items, it is about assessing the construct. Just believe me that we did it, because then I want to tell you. Then we can tell, we use this screener, half a year before the children enter school, then when they entered school, or half a year later. And this is very informative for the teachers, because now they see a child on level 1. Is it half a year before school or when it is in school? And half a year later, it's even worse. When the child is on level 1, that means it is at risk. Because I don't know your school books,
our school books in Germany, they start on level 3. And when a child enters school and it is only on level 1, it doesn't have a chance right from the beginning. And you first have to close the gap. And you first have to do something in your instruction, in the teaching, in the lessons, so that the child grasps more and understands more. And we have, when it is on level 2, it's the yellow light. And that means, yes, but pay attention to this child. It has to comprehend, to understand the concept of cardinality, so that it can go on, so that it can develop effective strategies, unless it stays a counter. And the counting strategies is dominant for this child. And I know I'm run out of. Based on the model, we constructed a lot of small tests, subtests for learning progress assessments, as you tried to explain what it takes to make learning progress assessment. Then we have one basis, one theory, and we can go on in this. Based on this theory, we test with a low-performing first graders, level 1, 2, and then we go on with level 2, 3, and so we can continuously assess. And I promise this works, and I promise I come to the end in some seconds. I just wanted to mention that we not only translated the test into 4 South African languages, but that we validated the model in South Africa, and we piloted it with 3,000 children in total, and the test worked in this culture and in these very different languages as well. Thank you very much. Obrigada às professoras pelas brilhantes apresentações. Nós estamos com o tempo realmente bastante apertado, mas eu penso que vale a pena fazer uma pergunta para essa mesa que foi tão importante, uma pergunta bastante interessante. Só um instante, por favor. A pergunta pode ser qualquer uma das professoras, né? Como alcançar a formação em avaliação nos cursos de pedagogia, sendo que a formação em avaliação é fraca na maioria dos casos? Que pergunta, né? A Jerusa passou para mim, né? Mas ela é a coordenadora da mesa. Porque você trabalha num curso de educação. Porque eu sou do trabalho centro, na psicologia. Eu sou do centro da educação. É assim, o que eu percebo que muitas vezes a culpa está em nós, professores, que ensinamos avaliação. Da mesma forma que a gente diz que o professor alfabetizador tem que atrair, né? A gente arranjar estratégias para motivar a criança. O professor que ensina avaliação também precisa atrair o seu aluno para a importância da avaliação. A nossa experiência na Universidade Federal da Paraíba é que, em geral, os alunos não gostam de avaliação e nem o professor que dá a avaliação gosta de avaliação. Então, isso faz com que não haja motivação, né, para aprender, né, e o quanto que isso é importante. Então, a gente precisa, talvez, rever quem se coloca para ensinar a avaliar, né, para que a gente possa ensinar bem a avaliar os professores, os psicólogos. Isso não é só na pedagogia. Eu dou aula na psicologia, na pedagogia e na psicopedagogia, e isso é um enfrentamento diário em todos os cursos, né? Então, ensinar psicometria, por exemplo, às vezes os cursos, principalmente psicologia, colocam a disciplina avaliação, ensinar psicometria. E psicometria não é atrativo,
né? É muita conta, nem sempre eles gostam não entendem para que aquilo funciona. E é importante mostrar o porquê, o fim da linha, né? O quanto que é importante a avaliação em todo esse processo. Na pedagogia e na psicopedagogia é do mesmo jeito. Então, acho que a gente está... A culpa é muito meia-culpa. Eu acho que a gente tem que olhar para o próprio umbigo e pensar o que nós, professores que ensinamos avaliação, estamos fazendo. A gente tem que atrair esses alunos para demonstrar a importância da avaliação no processo educacional, psicológico, fonoaudiológico, em que área for, como acontece em todas as áreas. Posso complementar? Não? Complementando, eu gostaria de salientar que a avaliação é uma parte que não pode ser dissociada da teoria. Então, não adianta eu ensinar um professor ou um pedagogo ou na formação de educação a avaliar se ele não tem o arcabouço teórico, né? Eu preciso entender de processos cognitivos de leitura e escrita, de processos de desenvolvimento de leitura e escrita, aí a avaliação vai fazer sentido, senão ela fica realmente dissociada, porque depois não tem como interpretar. A interpretação volta para a teoria. Então, eu acho que é mais subjacente a questão, né? Tem que rever o currículo da formação. Obrigada, Jerusa. Então, para nós podermos não atrasarmos a próxima parte, eu encerro essa sessão com as perguntas e depois, como eu disse, as professoras estão aqui, nós teremos mais o dia de amanhã também para podermos sanar essas nossas dúvidas. Obrigada.